Segunda onda forte de frio chega à capital e a preocupação é com o sem-teto. A estação Pedro II do metrô já está aberta e pode abrigar até 100 pessoas. E mesmo com o frio, o movimento nos postos de vacinação foi bom. É o primeiro fim de semana para quem tem mais de 50 anos tomar a 4ª dose contra a Covid. O Corinthians venceu agora há pouco e retomou a liderança provisória do Brasileirão. E na véspera do Dia dos Namorados, a gente vai falar sim de amor. 2 histórias lindas para aquecer o coração dos apaixonados. É agora no SP2. Uma boa noite para você. O sábado foi de vacinação aqui na capital, hein? As unidades de saúde ficaram abertas até agora há pouco, aplicando vacinas de Covid, gripe e as do calendário infantil. Esse, gente, é o primeiro fim de semana em que a população de 50 anos ou mais e os profissionais da saúde puderam tomar a 4ª dose contra a Covid-19. Uma câmera apontada para o rosto e luz forte de um lado. Do outro, uma agulha de injeção. Seria motivo suficiente para deixar muita gente nervosa. Mas para o Isaac, de 7 anos, não. Não dá medo não, né? Essa já foi a 2ª dose. Na primeira, você estava com um pouco de medo? Não, mais ou menos. Essa família veio inteira aqui para a UBS. Hoje veio minha esposa, meu filho e minha filha. E o neto, né? O neto é o Kuma, esse simpático cachorrinho. E todo mundo acredita nas vacinas. O Kuma tomou as dele. Depois foi a vez do humano. O Nicolas, de 15 anos, tinha que tomar a 3ª dose contra a Covid. É importante todo mundo se vacinar para que as pessoas não morram, né? E não passe para outras pessoas. Esse é o primeiro fim de semana em que a população de 50 anos ou mais e os profissionais de saúde puderam tomar a 4ª dose de imunização contra a Covid-19. Isso explica o movimento nesta unidade de saúde. Ainda assim, não teve muito tempo de espera. Uns 20 minutos só. Foi coisa rápida. É rápido. Seu Júlio tomou logo o reforço contra a Covid e a da gripe, que também está disponível para quem tem entre 6 meses e 5 anos incompletos e mais de 50 anos. Entre 5 e 49 anos, só para quem tem comorbidades. O Bernardo estava de boa. Afinal... Eu sou o Hulk. Então tá, o Hulk não teria medo de tomar vacina mesmo. Para não ficar dodói. Ele saiu protegido contra a gripe e o sarampo. E a campanha continua amanhã. Nos parques da cidade e na Avenida Paulista, vai ter vacina contra a Covid, influenza e as do calendário infantil. Vamos se vacinar. O importante é se vacinar, né? No Parque da Juventude, você viu ali na tela, diz que vai ter vacinação, só que não porque a área está isolada ali para obras, viu, gente? E a Prefeitura de São Paulo disse hoje que foram aplicadas quase 50 mil doses de vacina contra a Covid, mais de 27 mil contra a influenza. As crianças receberam mais de 2.500 doses da tríplice viral e mais de 5 mil doses de outros imunizantes. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou o 2º caso da varíola dos macacos aqui no Brasil. É de um morador de Vinhedo, na região de Campinas, no interior. Ele tem 29 anos. Chegou da Europa no dia 8 de junho e já apresentava lesões na pele. O homem está isolado e a vigilância epidemiológica do município monitora quem teve contato com ele. O primeiro caso da varíola dos macacos no país foi confirmado aqui na capital na última quinta-feira. A doença é provocada por um vírus e transmitida pelo contato com uma pessoa infectada. Agora vamos falar de futebol? O Corinthians é o líder provisório do Brasileirão. Destaque com o Felipe Brizola. O Corinthians começou avassalador. Logo aos 2 minutos, Adson fez 1-0. Vai, Corinthians! Só que a partida que começou quente esfriou depois, com os dois times sem levar muito perigo. Cássio só foi trabalhar no fim do primeiro tempo. No segundo, o Corinthians também iniciou bem e quase fez com Renato Augusto. O alívio, no entanto, só veio no fim do jogo com Gustavo Mantuan. A grande área, clareou, pé direito, bateu cruzado! Gol! Com a vitória por 2-0, o Corinthians dorme na liderança e agora seca o rival Palmeiras para permanecer na primeira posição. E nesse momento, o Santos enfrenta o Atlético Mineiro em Minas e vai perdendo por 1-0. Amanhã, outros 2 times paulistas entram em campo. O São Paulo recebe o América e o Palmeiras enfrenta o Coritiba.
Para quem gosta de estatísticas, o jogo Coritiba e Palmeiras amanhã é uma festa. Nesta temporada, o Coxa está invicto jogando em casa. No Brasileirão foram 4 vitórias e 1 empate. Números que apontam para uma noite cheia de dificuldades no Couto Pereira, certo? Para o Verdão, pode ser que não, porque os números do time impressionam neste ano. São 27 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas. Falando só no Campeonato Brasileiro, os números soam como música para os ouvidos palmeirenses. Melhor defesa, com apenas 5 gols sofridos. É o time que mais venceu na competição, 5 vezes. E o time que menos perdeu só tem 1 derrota. Números, 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 que não tem o poder de fazer Abel Ferreira tirar os pés do chão. Este é o momento de manter a calma, de manter o equilíbrio, de manter os pés no chão e perceber que ganhamos absolutamente 0, né? E faltam 28 jogos. O São Paulo também joga amanhã contra o América Mineiro, aqui no Morumbi. E se o time está pertinho do G4, o grandão aí, velho conhecido da torcida, tem grande responsabilidade. O time está invicto em casa, em 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. E para encerrar com mais números, o artilheiro do campeonato é o argentino Caleri, com 9 gols, 6 deles marcados exatamente no Morumbi. Fisicamente me encontro bem, então quando um camisa 9 tem confiança e faz gol, acho que está em bom momento. Então eu estou em bom momento. A nova onda de frio acendeu o alerta para a situação de quem está nas ruas aqui na capital. E algumas ações estão sendo feitas para ajudar essas pessoas. Vamos falar então com Wallace Lara, que está na Praça da Sé. Oi, Wallace, já esfriou, né? Boa noite. Boa noite, Sabina. Boa noite a todos. Sim, a temperatura caiu bastante, particularmente aqui na Praça da Sé, onde nós chegamos agora no final da tarde. Sabina, eu vou pedir para o Júnior Mafezoli mostrar aqui primeiro para vocês essa tenda que é da Operação Baixas Temperaturas da Prefeitura de São Paulo. Entre 6 da tarde e 7 da noite, eles distribuíram 500 doações. O que foi distribuído? Cobertor, chocolate quente, água, pão e também sopa. Aqui no meio, vocês vão observar, tem esses carros antigos, que é de um casamento que está acontecendo aqui na Igreja da Sé. E aqui, ao meu lado, tem o Walter Sodré, que me disse agora há pouco, ele está tomando a sopa dele, ele disse agora há pouco o seguinte, que ele não conseguiu uma vaga no abrigo e que ficou esperando a tarde inteira e que vai dormir bem aí ao lado, onde vocês estão observando agora esses cobertores, inclusive um deles que ele recebeu aqui da Operação Baixas Temperaturas. Nós passamos a tarde acompanhando algumas movimentações no sentido de tentar atrair a população em situação de rua para os abrigos. Veja os detalhes na nossa reportagem. Esse é o abrigo que foi montado dentro da estação Pedro II do metrô. A Defesa Civil está terminando de colocar 100 colchões no subsolo, que ficará aberto das 7 da noite às 8 da manhã até quarta-feira. Observamos no censo um incremento de 31% das pessoas em situação de rua na cidade. Isso fez com que nós nos preparássemos de uma forma completamente diferente. Ao invés das 3 tendas que tradicionalmente ficam no centro, nesse ano nós ampliamos para 10 tendas, espalhadas também pela periferia. Nós estamos fazendo atendimentos conjuntos, busca ativa com o pessoal dos consultórios de rua, da saúde, especialmente com o horário também pelas madrugadas. Hoje a cidade tem 18.382 vagas em abrigos para pessoas em situação de rua. A capital ainda deve ganhar 600 vagas a mais. A Fundação Casa cedeu 6 centros socioeducativos que estão sem atividades. Os espaços estão divididos em bairros das zonas leste e oeste. Lá nós temos quartos, lá nós temos banheiro, nós temos refeitório. Esses equipamentos já estão disponíveis nesse exato momento. É o momento em que a prefeitura entender necessário, no momento em que a prefeitura quiser utilizar esses locais, eles já estão aptos para serem utilizados. Aqui em São Bernardo do Campo, na região do ABC, hoje o Sindicato dos Metalúrgicos anunciou que vai abrir as portas para a população em situação de rua. Para isso, ele vai contar com o apoio dos movimentos religiosos, sociais e entidades civis. O sindicato discutiu esse tema
por conta da necessidade de acolher essas pessoas, essas famílias que estão dormindo na rua, para que elas possam sobreviver nessa situação que o inverno nem chegou, está para chegar. O padre Júlio Lancelotti, vigário da Pastoral do Povo da Rua, está preocupado. Ele teme cenas como as registradas no dia 18 de maio, quando um idoso morreu em um centro comunitário conveniado à Prefeitura de São Paulo, aguardando o café da manhã. Naquele dia, os termômetros durante a madrugada registraram 10 graus no centro da capital. E agora a expectativa é de um frio ainda mais intenso. Muitas vezes as informações não chegam para as pessoas que estão em situação de rua. E sempre é importante que toda a população se sinta corresponsável, principalmente quando vir que a pessoa está sozinha. Os que estão sós são os que correm maior risco. Pois é, sobre o uso dos centros da Fundação Casa, a Prefeitura disse que está fazendo análises técnicas para definir quando vai colocar os espaços à disposição das pessoas em situação de rua. E a gente vai direto aqui com o Marcelo Pereira falar da previsão do tempo, porque o Wallace Lara já falou que estava frio na Sé. Esfria ainda mais? Marcelo, boa noite. Esfria sim, viu, Sabina? Boa noite para você. Esse frio vai se achegando aí, porque a chuva já foi embora, agora aquele frio mais seco. Então, pessoal, na medida em que a chuva vai se afastando, o frio seco vai chegando e aí vai esfriando ainda mais. É o caso dessa noite aqui na capital paulista. Importante a gente mostrar, Sabina, dá só uma olhada. Hoje, às 10 da noite, é a história da mínima invertida, quando a mínima, que é lá às 6 da manhã, acontece à noite. 12 graus com sensação térmica de 9. Muito frio aqui na capital paulista essa noite. Importante essas ações, de fato, para ajudar esse pessoal que está em situação de rua. E por que está acontecendo isso? Temos um ciclone, essa tropical aqui no mar, que está jogando essa frente fria, já está indo embora em direção ao Espírito Santo, mas tem uma alta polar aqui no sul, que está jogando vento gelado aqui para o nosso estado. E essas nuvens aqui de chuva já estão se afastando, e aí o frio vai secando ainda mais. Sabe? E as temperaturas? Olha, o domingo, amanhã, dia dos namorados, como é que fica, Sabina? Olha só, região metropolitana, Itapevi, Mairiporã, Rio Grande da Serra, Santo André e Suzano. Olha as mínimas. 8, 9, 10 manhãs, uma manhã bem gelada. Máxima 18, 16, 17, um dia bem frio, só que não tem chuva, tá? Essa é a diferença do que a gente viveu nesse sábado. Sim. Geada nos próximos dias. Domingo, já amanhã, no sul do estado, geada por conta da temperatura baixa, e aí na segunda-feira já se estende para o Vale do Paraíba. Então, atenção para o pessoal que está nessas regiões por conta do frio intenso. Capital paulista para fechar, amanhã com mínima de 10, segunda cai mais para 7, 10 terça e 9, quarta volta a cair, Sá. A gente escapa dessa geada? Escapa, a capital escapou da geada, mas tem muito frio. Tá certo, muito obrigada, viu? Bom dia dos namorados também para você. Obrigado para você também e a todos de casa. Boa noite. Ótima noite. E a seguir, um movimento no comércio, né? Por causa dele, do Dia dos Namorados. E São Paulo também abre as portas do empreendedorismo LGBTQIA+. É a primeira vez que uma feira levanta a bandeira da inclusão desse público nas empresas. Agora você vê imagens da Avenida Paulista, o trânsito, movimentação tranquila, 7h31, a gente volta já já. Samuel jura que não tem nada a ver com a morte de Clarice e entregou para a polícia uma carta que pode livrá-lo da acusação. Esse cara disse que a Clarice se matou? Mas Ítalo não acredita que Clarice tenha feito isso. Que história é essa de carta, Samuel? Por que você não me falou disso quando a gente conversou? Eu não tenho que te falar nada não, moço. Vai embora. Deixa, Ângelo, deixa. Por tudo que a gente já falou antes, ele tem o direito de saber. Hoje, cara e coragem. Clover Teixeira ralou muito, da roça de Sobralha aos tempos de construtor nos Estados Unidos, nas academias, nos ringues, no octógono. 42 anos depois e finalmente campeão. Você acha que ele tá satisfeito? Esquece! A primeira defesa de título da lenda do MMA e o Brasil de olho em mais um cinturão. É o UFC 275 no combate. De onde vem a força que te dá força? A qualidade de café Pilão vem do cuidado com cada grão. Café Pilão, o café forte do Brasil.
amanhã. Nesse Dia dos Namorados, a história da maçã do amor. A primeira patente foi feita aqui em São Paulo, nos anos 50. Antena Paulista, mais cedo. Em seguida, pequenas empresas, grandes negócios. 7:50. A União das Mulheres do Sertão da Bahia. Elas criaram uma cooperativa para beneficiar os frutos da caatinga. Globo Rural, logo depois, Alto Esporte. Na sequência, Esporte Espetacular, mais cedo. 7:45 da manhã. Sete e 33, estamos de volta. Olha, acordar cedo e sair de casa com um currículo debaixo do braço é a realidade de muita gente que tenta conseguir um emprego. Mas tem um grupo que vive desafios maiores, aqueles impostos pela discriminação. Por isso, uma feira em São Paulo levanta a bandeira da inclusão do público LGBTQIA+, no mercado de trabalho. Ser tratado sem preconceito ou distinção no ambiente de trabalho. Para isso, foi criada a Feira Trans de Empreendedorismo, Inovação e Empregabilidade. O que a gente faz? Oferece para as empresas cursos, né, de especialização nessa área, para saber ter um ambiente inclusivo dentro da corporação e também trazer pessoas trans para perto do mundo corporativo. Mas esse avanço no mercado de trabalho é gradual e passa por algumas fases. Uma delas é o reconhecimento do gênero, o uso do pronome correto, por exemplo. E uma outra fase muito importante é o reconhecimento oficial do nome social, um processo que nem sempre é fácil. Além de oportunidades de trabalho, o evento traz serviços importantes, como a orientação jurídica para quem precisa mudar o nome ou gênero nos documentos. Essas grandes transformações, elas partem da empresa e direcionam para a sociedade. As empresas abordando essa forma de falar, ele vai ser natural, né, para todo mundo. E além de quem busca os serviços, personalidades que lutam pela causa, como a atriz americana Angélica Ross. Ela disse com orgulho que todos merecemos ser tratados como seres humanos e merecemos ser amados, respeitados e protegidos. Para quem luta por espaço no mercado de trabalho, ações que promovam a igualdade são importantes. É uma frase do Foucault, né, que o Pri usa bastante, é que aquilo que não é nomeado não existe. Então a gente precisa nomear todas as pessoas que estão aí nesse guarda-chuva de diversidade. Nomear e respeitar, né? A primeira feira trans de empreendedorismo termina amanhã. Começa às 11 da manhã, vai até às 8 da noite. Anota o endereço: Praça da Bandeira, número 137, no centro. E uma pesquisa obtida com exclusividade pelo SP2 indica que a maioria dos casais, não vai trocar presentes nesse Dia dos Namorados não, viu? E os que vão presentear devem gastar entre 50 e 200 reais. Na atual situação, às vezes é sorte não ter relacionamento no Dia dos Namorados. A gente vai ver, se assusta um pouco com a situação, né? De como estão os preços das coisas. Então tem lá as vantagens também. Pelo menos eu tô economizando, já tá tudo tão caro, né? E tem bastante casal economizando. Dados da Associação Comercial de São Paulo, obtidos com exclusividade pelo SP2, mostram que a maioria das pessoas não pretende comprar presentes este ano, mais de 48%. Já 38% querem comprar pelo menos um mimo. Quem vai comprar algo está fazendo as contas. 37% vão gastar mais do que ano passado e 41% querem gastar menos. O fato da gente ter tido um resultado muito parecido ao ano passado, que ainda estava sob todo aquele espectro da pandemia, significa justamente uma situação econômica e financeira mais apertada. Mesmo assim, a Juliana e o Maurício não vão deixar a data passar. Depois da pandemia, os preços de tudo tá muito mais caro, mas é Dia dos Namorados e vale, né? Comprar um presentinho, mesmo que seja mais salgadinho o preço. No caso do Leandro, o presente é ainda mais especial, um anel de noivado. Um pouquinho atrasado, mas eu consegui. Era o último anel, é o que eu queria, e aí deu tudo certo. Agora, um dos presentes favoritos dos apaixonados é esse daqui. Tem quem compre para espalhar as pétalas pelo chão, um vaso, de repente um buquê. Tanto que o Instituto Brasileiro de Floricultura estima um aumento de 12% no faturamento do setor.
A Carolina é dona dessa floricultura e organizou o estoque com bastante antecedência. A gente começa a fazer o planejamento uns 2 meses antes, né? Então a gente antecipa bastante para ter tudo certinho no prazo. Tá? E ainda com uma margem de erro, né? Umas semanas antes, para caso falte alguma coisa, a gente consiga pedir assim de última hora. Para os atrasadinhos, né? E já que amanhã é dia dos namorados, que tal, hein, ouvir histórias de amor? Pois é, a Patrícia Falkowski tem 2 bem bacanas para contar. Corações, corações e corações. É disso que os apaixonados gostam. Todo dia eu te amo renova cada vez mais. Amor, um beijo, te amo. E esses coraçõezinhos aqui batem em sintonia há 27 anos. A história da Ângela e da Wilma parece daquelas de novela. Elas foram colegas de trabalho 40 anos atrás. Aí, naquela época, rolou uma admiração. Desde a primeira vez que a vi, me encantei pela pessoa maravilhosa que ela era, pelo trabalho dela, sabe? Dedicada. Meu olhinho já brilhou. Só que o brilho foi guardado. A vida levou cada uma para um lado, até que 10 anos depois veio o reencontro. Uma amiga em comum fez a ponte e elas voltaram a se falar. E aí sim elas tiveram o primeiro date. Naquela mesma noite já fiquei aqui com ela, batendo um papo até 2 horas da manhã. No outro dia de manhã ela fez um café horrível. Nossa Senhora! Mas eu falei para ela, nossa, que café maravilhoso. Os cafés foram melhorando e a relação ficou mais gostosa. O respeito, né? Ela é muito, assim, compreensiva, ela é muito... Nossa, não existe, uma pessoa legal demais, ajuda em tudo. Não achei que fosse tão assim, que nós conseguiríamos viver tanto tempo, também por causa da homofobia, né? O amor pode surgir de muitas maneiras e quando nem se imagina, como num corredor de hospital. E esse apareceu assim, naquele período em que estava todo mundo de cabeça para baixo. É amor de pandemia que chama. Mandei uma mensagem para ele, se era possível uma folga, que eu estava pensando em ir pro interior ver meu filho. E aí foi quando ele me perguntou se eu tinha máscaras para poder levar. E aí eu falei que não tinha o suficiente e que eu aceitava, né, as máscaras. E foi quando ele levou em casa. A paquera, Felipe, começou com a máscara, entendeu? Como é que foi? Foi uma linha de entrada. A ligação deu mais que certo e o amor de pandemia virou casamento. Foi um tempo extremamente difícil, né? E a gente começou a se apoiar e isso começou a desenvolver outros sentimentos, outras coisas mais bacanas e daí foi rolando. Foi um amor mesmo que cresceu. A gente tem, no meio de um caos, uma história muito bacana, né? Que é a nossa história. Então é uma vitória e tem que ser comemorada todo dia e Dia dos Namorados é mais um dia pra gente comemorar. O amor da Ângela e da Wilma também foi parar num sim. E foi no ano passado, com a família e os amigos acompanhando. Eu espero que daqui pra frente eu continue junto com ela, todos os dias, tomando café, almoçando, jantando, fazendo nosso passeio. Eu acho uma história linda, que eu amo ela demais agora, né? E para quem espera esse amor, olha, parece que ele dá um jeitinho de chegar e na hora certa. Eu acho que é quando você não tá esperando, quando você tá num momento... Você tá relaxada na sua vida, você não tá em busca. O amor surpreendendo, coisa mais linda. O SPTV termina assim, as reportagens, inclusive essa que a gente acabou de assistir, estão no Globoplay. Jornal Nacional começa às 8h30. Eu desejo uma boa noite e um excelente domingo para você. Tchau, tchau.
Quando a mulher participa da política, coisas incríveis acontecem. Dos 23, essa é a minha melhor ministra. Para nós, família é tudo. E quando o Brasil mais precisou, o PL apoiou o presidente Bolsonaro no auxílio de R$600, que ajudou famílias do Brasil inteiro. Com o nosso apoio, a água chegou no Nordeste e o auxílio de no mínimo R$400 por mês virou lei. Mulheres, venham participar da política.